Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Le Misérables Franc-Maçon. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje eu irei trazer para vocês um tema que é chegada a hora. Muitos de vocês que provavelmente ou estão cá pela primeira vez ou que já viram alguns vídeos do meu canal, se aperceberam que o tema que eu trato aqui, acima de tudo, é religião. É claro que a religião envolve política, envolve outras coisas mais. A ideia sempre foi passar-vos algo ao qual vocês conseguissem integrar isso à vossa cultura, ao vosso conhecimento adquirido até hoje. Obviamente que todos esses que estão à procura de Deus, eles estão à procura de Deus porque, de fato, sentem algo, sentem uma necessidade de assim o ser. E sendo assim, hoje quero vos partilhar, se te perguntar o que é Deus, ou como que tu vês Deus, como que tu explicarias Deus para um não crente, ou para alguém, por uma criança, por exemplo. Como que você explicaria o que é Deus para essa criança? Talvez use a tua religião como base e tente explicar, mas no fundo tu sabes que essa explicação que estás a dar não corresponde àquilo que é o desejo e o intuito da criança, ou de alguém que não saiba, ou de alguém que esteja à procura e não esteja claro. Eu irei partilhar a minha visão, e essa visão é a revelação. Eu irei partilhar com vocês algo e vocês façam dela a utilização que o vosso espírito assim compreender. Imaginem dessa forma, elaborada a pergunta: de que forma poderia colocar? Imagine então que despertas e não sentes o teu corpo. Definitivamente não tens corpo. Mas existe uma remanescência. Não reconhece o espaço, mas sabe que existe um espaço. Não reconheces o tempo, mas sabes que existe um tempo. Não reconheces nada físico, mas sabe que existe o físico. Esse remanescente podemos chamar de consciência. A consciência está desperta, mas ela não tem corpo. Ela não dimensiona nem espaço, nem tempo. Apenas existe conhecimento. Em cada momento que tu focas não para fora, mas para dentro, tu começas a criar uma imagem. E essa imagem, imagines como tu vesses um quadro, para tu teres a noção da ideia da imagem. Mas agora transforma essa imagem em um sonho. Cada vez que tu te concentras, cada vez que essa consciência concentra-se dentro dela, ou dessa forma, para distinguir aqui uma diferença entre olhar a sua própria, olhar ou percepcionar esse conhecimento, essa consciência, e não ter o exterior. E ao percepcionar essa consciência,
é como se fosse um sonho. Tu começas a sonhar. A dado momento desse sonho, tu passas a controlar o sonho. A partir desse momento que tu controlas o sonho, tu tens a capacidade para criar e controlar os eventos que estão a te aparecer. Essa capacidade vai ser aperfeiçoada. E da mesma forma que ela vai ser aperfeiçoada, passas a criar novos ambientes, passas a controlar completamente esse sonho. E nesse sonho, como muitos outros, não existe um limite. Tu crias. Mas existe algo que é âncora, que é a base. Emoções. A tua criação, ela é afetada pelas emoções. Existe a percepção clara de que o conhecimento que borbulha, que expande, ele é expansível devido a emoções. Então, temos a consciência emotiva, por assim dizer. Agora, coloque-se dentro desse sonho, como acontece muitas vezes. Tu vives o teu sonho. Adquirido esse controle, adquirido essa habilidade de criar, sabendo que o teu emotivo está presente, sobre coisas que te chegam e tu não sabes que elas existem, mas elas existem e para ti a compreensão é completa e imediata. O próximo passo seria, tu desejarias vivenciar isso. E cada vez que tu interage com o teu sonho, que tu modifica o sonho, que tu crias, que tu transfere emoção, tu recebes emoção. Quando estamos a falar de emoções, são todas as emoções, daquelas plausíveis que conseguimos realmente captar dentro desse universo consciente e emocional, desculpa. E dentro desse consciente emocional, é aqui que desperta a vida. Ela vai interagir, é a tua experiência. Eu não sei se vocês conseguiram criar essa imagem, entrar dentro dessa imagem e saber que ao mesmo tempo vocês não são essa imagem. Mas é o teu consciente, é o teu emocional que está lá. E é a resposta do teu emocional que faz desejar. A partir daí, nós podemos extrapolar e, obviamente, tu vais ter que criar agentes que irão controlar esse teu novo meio, ao qual o emocional, ao qual o inteligível está presente e intrínseco. Mas tu queres experienciar, então tu vais criar agentes. E ao criar esses agentes, vai dar algum poder para esses agentes.
com determinadas tarefas específicas consoante a tua necessidade consciente emocional dentro desse plano. Os agentes vão ter funções específicas. E tu transfere ao teu agente o poder de criar também. Tu vai diversificar a tua experiência e ampliar a tua experiência. Porque o teu agente irá criar. Mas tu não permites que o teu agente passe o poder da criação para a sua criação. Daí então, o agente interage diretamente com a criação e a criação com a gente. Mas lá no fundo, a criação tem o emocional também, mas não tem o inteligível, a gnose. Mas o emocional é tão forte que ele se liga ao agente e questiona-se: aonde eu estou? Para que eu sirvo? O que eu sou? E esses agentes criam, replicam. Replicam-se, às vezes, a imagem deles próprios. Mas tu que criaste, tu que arquitetaste esse sonho, vive todas essas emoções. Observa os acontecimentos e controla-os de forma emocional também. O emocional aqui é como se fosse o teu Wi-Fi, para vocês poderem perceber. E é através desse Wi-Fi que tu, como arquiteto, liga-se aos teus agentes e consegue ligar-se diretamente à criação dos teus agentes. Vive os teus agentes, vive a tua criação. Esse vídeo é importante porque nós estamos, de fato, no momento onde finalmente o homem vai conseguir compreender a existência de Deus. E por que eu digo isso? Que o homem vai conseguir compreender a existência de Deus? Porque o homem consegue agora, por isso que eu usei o exemplo do Wi-Fi, perceber que é possível transmitir dados, imagens, som, conhecimento, através de frequências. O que são essas frequências? Frequências de rádio. E o que é uma frequência de rádio? Um espectro da luz. Um espectro da luz. Assim como vocês estão a ver, cada vez mais que exploramos esse espectro, percebemos que é possível também transferir o conhecimento dado para nós. Irá deixar de existir a necessidade da ligação elétrica através de um conector, através de um cabo. Vocês conseguem alcançar essa percepção? Há alguns anos, quem diria que seria possível, por exemplo, mover um mouse sem um cabo? Ou passar dados através do Wi-Fi, através do Bluetooth? É isso, é energia. Mas é através da concepção dessa energia, não de modo físico, que nós vamos, de fato, compreender Deus, que é aquilo que ao longo da história o homem deturpou
e ele procurou maneira de compreender Deus. Mas, infelizmente, como criação de um agente, ele via o material como explicação, como parte dessa, como é que eu vou dizer, dessa resposta. Não estava a conseguir compreender que, para haver essa ligação, o material é apenas a experiência. O material não é a resposta. Por isso, voltemos ao sonho. É uma concepção sem material. Mas, emocionalmente, tu a sentes, tu a vives. Tu vives o teu sonho como se vivesse o teu presente. E aqueles que ainda não tiveram a experiência de controlar o sonho, não conseguem distinguir de quando é realidade e de quando não é. Principalmente quando acontecem coisas no sonho que são agressivas ao teu ser e que vão contra o teu bem-estar. Choca-te e faz-te ter a sensação de realidade. Consoante, aqui, usando o termo realidade como estando, ok, mesmo esse termo estando acordado ou dormindo, é bastante, daria ainda bastante para se dizer. A tua percepção de quando não está a dormir e quando não está a sonhar. É isso que eu quero dizer. E essa influência é isso que faz que tu não consigas diferenciar essa realidade de estar dormindo, de estar desperto, de estar consciente. Todos esses termos, eles devem ser bem discutidos, eles não devem apenas ser usados de forma liviana. Consciência, despertar, sonho. Nós devemos compreender, e é esse o meu papel, é vos guiar. Então, sendo assim, como eu estava a explicar-vos, o homem adquire um conhecimento espiritual através dos agentes, porque o agente tem o poder de criar, e o agente não tem o emocional que tem o arquiteto. Mas ele transmite emoção, ele recebe emoção do ambiente. Mas nós, que somos a criação do agente, nós recebemos a emoção direto da criação. Porque não temos o poder de criar. Assim como o agente do criador. Nota, não o do arquiteto, né, só assim para colocarmos aqui os estágios minimamente equilibrados. Sendo assim, o homem busca a resposta para as perguntas que dentro do seu ser vão aflorando. E essas perguntas é como teu estágio de consciência inicial. Elas fazem parte, mas tu não sabes que elas existem. Tu não tens o físico delas, mas tu tens a plena consciência delas, o pleno conhecimento delas. Daí, tu começas a questionar e o agente te responde. O agente te guia para o teu despertar, sabendo que o teu emocional é forte. Daí, o homem que não sente, porque isso é importante também perceber. Nem todos os agentes criaram seres da mesma forma, os seres, as suas criações ou seres, existem diferentes agentes. E cada ser tem o seu propósito, consoante o agente também tem o seu propósito. E isso depois influencia o ser humano. Nós, como nós somos. Essa concepção
de carne e espírito, matéria e espírito. E essa concepção dentro da matéria, dentro do espírito, ela às vezes tem um emotivo muito forte devido a outras influências. Aqui vão ser criados vários campos. Eu não vou dizer esferas, porque as esferas teriam que estar contidas e o que está dentro de cada esfera não interfere diretamente dentro da outra esfera, apenas superficialmente. Não, imagine isso, campos magnéticos, mas aonde esses campos magnéticos ou esses campos de ondas de rádios, ou mesmo a luz, como tu sabe, a deflação da luz, ela pode cruzar-se e ela não interfere diretamente na nossa percepção, não há uma interferência se tu cruzares duas luzes. Uma não corta a outra, elas vão se projetar em direções diferentes apenas. E isso acontece também no nosso mundo. Um exemplo disso é o bem e o mal. Existem corpos propícios a filtrarem melhor o mal, existem corpos propícios a filtrarem melhor o bem. Como existem corpos que são nulos as duas energias, seja o bem e o mal, existem corpos também que conseguem participar dessas duas energias. Agora, o que é interessante é a tua percepção sobre o bem e sobre o mal. Consoante essas energias cruzam o teu espaço, a tua esfera energética, a tua esfera emocional. Quando entras numa influência negativa, tu vais sentir depressivo, tu vais sentir mal, vais desejar chorar. Se o teu filtro for um filtro para coisas boas. Eu também não gosto de usar o termo bom e mal, mas é para vocês compreenderem. Essa influência de destruição, de decomposição, vai te fazer sentir-se nessa maneira. A outra influência de criação, de prosperidade, vai te fazer sentir alegre. Mas se o teu filtro for mais para o negativo, para a decomposição, tu vai se sentir forte. Porque tu és um agente de decomposição, um agente da mudança. Se o teu filtro for um filtro onde sentes mais força ao ver o bem, tu és um agente de construção. E esses dois agentes interagem e trabalham constantemente. Mas temos que compreender que existem agentes nesse meio físico que não filtram, apenas participam, ora da decomposição, ora da criação. Em termos esotéricos, podemos aqui classificar como solve e dissolve. Mas depois existe o agente que tem a capacidade para participar dos dois planos, dessas duas massas envolventes energéticas. E essas massas energéticas energéticas, elas não interferem nesses seres. Mas eles as percepcionam de forma clara e perfeita, agindo assim, consoante a interferência que elas estão a sofrer. Dito isso, é assim que o bem e o mal, na forma que vocês conhecem, interferem nas nossas vidas. Interferem diretamente nas nossas vidas. São campos energéticos. Para aqueles que buscam Deus, compreende que, seja na decomposição, seja na criação,
Não existe uma preferência. E é isso a importância da vida aqui, é conectar esse emocional físico e transmitir essa emoção. Existem outros níveis, outras coisas. Ainda vamos lá. Talvez não nesse vídeo. Mas como eu estava a vos explicar, o ser humano contacta com os agentes e, de certa forma, ele tenta percepcionar, ou ele, quando ele não tem essa capacidade de percepcionar a emoção, ele vai buscar a compreensão desse conhecimento esotérico, desse conhecimento divino, no meio físico, porque ele precisa de uma confirmação. Um exemplo disso é Pitágoras. Pitágoras foi iniciado no Egito, mas ele não conseguiu, de fato, ligar-se ao espírito. Ele não conseguiu, de fato, ligar-se ao espiritual. E a compreensão que ele fez foi puramente física. Então ele usa-se da geometria, que já era conhecida no Egito, da aritmética, que já era conhecida no Egito, e já era desenvolvida no Egito. E todo o conhecimento esotérico, ele tenta passar, e mesmo a questão numerológica, ele tenta transformar essa divindade em algo físico, em algo palpável. Daí, a divisão depois entre a busca por esse Deus, a busca por esse controlo, porque depois passa também a ser um controlo, e vocês vão perceber mais além. Por isso que eu já comentei isso em outros vídeos. A busca do controle, a busca desse poder vai distanciar a verdadeira busca entre Deus e aquilo que é chamado hoje de ciência, aquilo que é matéria, aquilo que tenta provar que Deus está na matéria. E dentro daí existe essa ramificação. É claro que existem muitas outras. Não torna o mundo apenas uma dualidade. O binário, ele é a chave para um equilíbrio, mas a partir do binário, ele vai difundir, exatamente quando vemos a experiência do fecho de luz, ao passar por duas fendas. É assim que vocês devem ter a percepção do binário. O que o binário faz? Ele vai derivar algo. E qual é esse algo? Todas as emoções, todo o conhecimento, tudo aquilo que é consciente. E que o arquiteto criou seu agente consoante as suas funções. Daí, Pitágoras apenas transcreve Deus numa forma numérica, e daí que ele relaciona que tudo é número. Mas a matemática, nós descobrimos a matemática, nós não inventamos a matemática. E a própria matemática, ela não é tão exata quanto nós pensamos que ela seja. Ela existem muitas lacunas. E as lacunas estão lá justamente para criar a barreira entre os mundos, criar a barreira entre as percepções. E é justamente aqui que o homem tenta fazer os seus arranjos, tenta dar corpo àquilo que é espiritual. Dado isso, nós vemos as escolas pitagóricas que contribuíram, e através também das escolas pitagóricas que inicia-se hoje aquilo que é tão comum para nós, que é o ensino universitário. E que tem suas funções, tem os seus porquês. Mas é através de Pitágoras que surge um conceito de temos que educar, mas para educar temos que selecionar. É muito diferente do conceito espiritual sacerdotal. Nós não selecionamos para ensinar. Nós apenas aceitamos aqueles
que já são ligados à fonte. É por isso que existe aquele ditado: quando o aprendiz estiver pronto, o mestre aparece. Dito isso, nós vamos ver uma outra pessoa muito famosa e que estudou muito. Claro que existem muitos outros nomes. Em Ombros de Gigantes, vocês vão ver uma verdade que Stephen Hawking disse lá: o Messias, ou aquele que irá trazer a teoria do tudo, terá pelo menos lido esse livro, ou parcialmente esse livro, no Ombros de Gigantes de Stephen Hawking. E ali é uma boa base para tu perceberes a conexão entre ciência e espiritualidade. Mas uma outra pessoa que deu um grande contributo foi Isaac Newton. Isaac Newton estava a buscar Deus na luz. Porque se Deus era luz e se vida era luz, então, dentro da ideia materialista, se nós compreendemos a luz, compreendemos Deus. Conseguem ver a beleza disso. Mas então vamos para a teoria do todo, ou a teoria que define todas as coisas. Albert Einstein. Aquilo que ele pensou que ele não havia encontrado, ou aquilo que muitos almejam encontrar, Albert Einstein entregou para nós, que é E igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa, elevado ao seu exponencial, da velocidade da luz, multiplicado pela velocidade da luz, ao quadrado. Existe uma coisa clara, que é energia se transforma em matéria, matéria se transforma em energia. Mas tudo isso é conhecimento, é a gnose. Ela está ali. Não há nada que não esteja dentro desse conceito energético. Existe apenas algo, que era isso que fascinava Albert Einstein, que era a questão do campo magnético. Que de fato é ele que interfere na luz, abranda a luz, e pode dar mais velocidade à luz. E é justamente através do campo magnético que intrigava Einstein. Como que é possível o magnetismo distorcer a luz, que é algo que tem uma velocidade imensa. E a discussão de onda, partícula, partícula, onda, acaba gerando a própria dualidade dentro da unidade. E aí, depois que quando entramos no mundo subatômico, que vem a questão de ora onda, ora luz. A questão de pode ser, pode não ser. E ao entrar no mundo da mecânica quântica, começa-se a perceber que instante e momento não conseguimos ter o instante e o momento das partículas subatômicas. Não conseguimos fazer a medição em simultâneo. É uma barreira que nós temos. Porque nós podemos medir a posição, mas não conseguimos medir o deslocamento dessa posição, que transformaria isso em um tempo relativo. E o tempo é completamente relativo. Mas dentro de tudo, o que era mais importante, esse vídeo já está bastante longo, 34 minutos, era que vocês compreendessem isso. Nós chegamos na fase onde Deus pode ser percepcionado e é onde podes conectar o teu emocional com o divino. Eu espero que ela esteja sempre convosco. Hoje, antes de iniciar esse vídeo, eu orei e pedi para Deus, por favor, não permita que eu blasfeme.
eu sou o teu servo. E eu irei fazer um outro vídeo a explicar a questão da revelação. Muitíssimo obrigado e uma continuação de uma boa semana.